Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg, Cássia, ouvintes, também quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera nas nossas telas, além do áudio. Vera, tudo bem? Vera, eu tinha até anotado aqui para entrar nesse assunto, mas é o assunto da queda do Brasil no ranking de percepção da corrupção, né? Que é o ranking da Transparência Internacional, né? E eu estava pensando, bom, não sei como é que você vai encaminhar o tema, mas eu estava pensando o seguinte, que estava na cara que ia cair, né? Porque tá um clima de liberou geral aqui no Brasil, que, enfim, processos sendo anulados, gente que fez delação, cancelando delações, multas e tal, não sei o quê. Tá um clima de liberou geral, né? Está um clima de liberou geral e o relatório da Transparência Internacional faz menção a esse aspecto como uma das razões para a nossa queda no ranking, Sardenberg. Então, só informando primeiro os números, a gente perdeu ali 2 pontos no ranking de percepção de corrupção, que é um ranking que vai de 0 a 100. Os países mais próximos de 0 são os menos corruptos e os mais próximos de 100 são os mais corruptos. O Brasil... Aliás, ao contrário, né? O Brasil aparece com 36 pontos. 0 é corrupção absoluta, isso, 100 é ótimo. Honestidade absoluta. A gente já teve nota de 43 pontos, é a nossa nota média aí nos últimos anos, e esse ano foi de 36 pontos, o que mostra uma queda aí sucessiva durante vários anos. Então, este ano houve vários retrocessos, mas não foi só neste ano que nós retrocedemos. Entre os retrocessos que são deste ano, de 2023, que é o ano avaliado, consta a insegurança jurídica, justamente essa que você se referência, de delações e de vários processos, e também a adaptação do orçamento secreto. O orçamento secreto acabou por ordem do Supremo, mas os políticos deram um jeitinho de adaptá-lo e manter as emendas sob poder do Centrão, as emendas que não são aí muito passíveis de controle por parte dos órgãos de fiscalização e da sociedade. Então, essas são as duas principais causas da nossa queda no ranking, de acordo com os executivos da própria Transparência Internacional. Isso que você falou mostra um fenômeno que está acontecendo no Brasil, que foi pegar ali falhas na Lava Jato e em outras operações para, a partir daí, escancarar geral, afrouxar todos os mecanismos de controle e anular vários processos. Além das anulações que estão sendo feitas na Justiça, principalmente de processos decorrentes da Lava Jato, a gente tem no Legislativo também um esforço para afrouxar várias leis e vários outros mecanismos de combate à corrupção. Então, a gente viu o afrouxamento da lei de improbidade administrativa, a gente viu a aprovação nos últimos anos de uma nova lei que fala de abuso de autoridade para punir quem tenta punir a corrupção, então invertendo ali os papéis, e tudo isso muito puxado por um acordo que é suprapartidário, né? Que envolve partidos de direita, partidos de esquerda, um acordo que vicejou no governo Bolsonaro e continua no governo Lula. Então, é meio suprapartidária essa tendência a afrouxar todo tipo de controle no combate à corrupção, e isso faz com que a percepção da corrupção no Brasil seja maior. A Transparência Internacional salientou 2 pontos positivos aí nesse ano que foi bastante negativo para o Brasil e em que houve essa queda. Um deles foi ter debelado o esquema da ABIN paralela. A gente falou bastante nesse assunto ontem porque teve novas fases aí dessa investigação. Então, esse foi visto como um avanço de um ano para outro. Então, a gente está ali com o copo bem mais vazio do que cheio. Não se vê
segundo o que o Guilherme Franca, que é o responsável pela Transparência Internacional, nenhuma nova grande reforma para buscar mecanismos de transparência e de combate à corrupção, e os que existem vão sendo mitigados e vão sendo afrouxados. A própria lei de acesso à informação pública, que é um mecanismo de transparência e que serve como um farol ali para evitar corrupção, nos últimos anos ela foi totalmente desvirtuada. O Bolsonaro praticamente não atendeu nenhum pedido de informação via lei de acesso, então a gente precisa retomar todas essas estruturas e cuidar de fazer novas reformas que melhorem aí os nossos mecanismos de fiscalização e controle. E quanto ao judiciário, essa onda aí de revisionismo que levou ao arquivamento de vários processos e até a anulação de processos que já tinham surtido efeito, isso certamente precisa ser revisto e precisa ser cobrado. Esse relatório chama muita atenção também, né, Vera, para o fato de que houve no governo anterior a esse, governo Jair Bolsonaro, uma destruição de muitos mecanismos de fiscalização da corrupção e que agora está sendo bem difícil desses mecanismos serem reconstruídos. Como é difícil fazer isso? Como pode ser fácil você derrubar muitos mecanismos e como pode ser difícil você fazer com que esses mecanismos se tornem novamente eficientes, né? Tem que ver se tem interesse, né, em retomar esses mecanismos, Cássia, porque a gente não vê nenhum. Essas duas mudanças a que eu me referi foram feitas, de fato, pelo Congresso no governo Bolsonaro, com a anuência tácita ali do governo, né, a lei de abuso de autoridade que acabou por cercear a apuração de várias coisas e as mudanças na lei de improbidade administrativa, mas elas tiveram voto favorável do PT na ocasião, que era oposição. E agora a gente não vê, por exemplo, o Lula fazer nenhuma crítica a isso ou dizer que vai restabelecer os termos anteriores da improbidade administrativa. É um discurso meio uníssono de que a lei de improbidade administrativa era draconiana e punia os gestores no CPF, e todo mundo estava sujeito a regras muito duras. E o que a gente vê, por exemplo, do Lula é querendo premiar companheiros que outrora foram investigados. Por exemplo, o Guido Mantega naquela história da Vale, que ele desistiu, recuou, mas que ainda é um desejo aí recôndito do presidente de fazer justiça, o Mantega. Então, a política acaba sendo muito feita nessa base do compadrio, dos meus são injustiçados e os outros são os venais, mas os mecanismos, que esses são institucionais, republicanos, apartidários e que deviam ser perenes e, portanto, cuidados por todos, eles ficam aí à mercê das conveniências políticas. Inclusive essa questão do compadrio apareceu aí como ponto negativo no relatório, na indicação para o STF de um advogado ligado ao presidente Lula, Cristiano Zanin. Exato. Agora, só para criar um pouco mais de caso nisso aqui, velho, eu estou vendo aqui a história das notas brasileiras desde nos últimos 10 anos. A melhor colocação do Brasil nesse ranking foi em 2014, o ano que começou a Lava Jato. Mas também aí, a justiça seja feita, Sardenberg, nessa ocasião, contou muito a favor do Brasil um pacote de medidas anticorrupção que foram aprovadas pela Dilma em resposta às jornadas de 13, ali de julho de 2013. Ela aprovou um pacotaço que foi bem recebido e que foi esse pacote que foi sendo aí afrouxado nos últimos anos com a conivência do Congresso. E que criou a possibilidade da Lava Jato, né? Exatamente. Então, ali foi um momento em que o governo, até premido pelas ruas, deu uma resposta para combater a corrupção. Depois, muitos desses mecanismos se voltaram contra ela própria, quando a Lava Jato teve o seu ápice ali. Bom, o fato é o seguinte, aqui está tendo muita, enfim, afrouxaram as regras, né, as medidas, as regras, as polícias de combate à corrupção no país, e isso vem ocorrendo há algum tempo, né? É isso aí. Vera Magalhães, obrigado, Vera, até amanhã. Até amanhã. Aí a Vera agora tá trabalhando dobrado, até né, à tarde, amanhã né? aqui pra gente.
Daqui a pouco eu tô por aí nos estúdios. Vocês esquentem o meu lugar aí. Pode deixar. E agora eu vou Vera deixar entra. de vez em quando os bilhetinhos para vocês aí nos terminais. Para quem perdeu ontem, a Vera entra às 18 horas como âncora de uma parte do Ponto Final, âncora, comentarista, repórter, escritora. Ela só não fez ainda aqui DJ, né? Não, mas faço ela todo faz, dia viu? no Viva Voz, eu indico uma ela música. indica né? Mas indica música uma que música. Bom, tá bom, tá certo. Já atua. Já dá para fazer uma playlist, 3 anos já de Viva Voz, vou disponibilizar. Tá, aí, faz gostei, uma hein? boa ideia. Faça uma playlist do Viva Voz. Vera Magalhães Playlist. Isso. É uma Vou boa. fazer isso. Vera, obrigado, Vera. Até amanhã Tchau, meu e filho. até mais tarde às 18 horas aqui. Até amanhã e até mais tarde. Até Tchau, tchau. mais.